Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e esse é mais um Para Gostar de Ler. Dessa vez eu vim recomendar para vocês o livro Extremamente Alto, Incrivelmente Perto, do autor Jonathan Safran Foer, pela editora Rocco. Bom, eu tenho esse quadro aqui no canal chamado Para Gostar de Ler, que foi sugerido por um amigo meu, Edmar, cuja ideia é recomendar livros que eu acho que muita gente vai gostar, um público muito amplo vai gostar. E geralmente são livros com histórias muito boas, que deixam o leitor engajado, porque a minha ideia é fazer a pessoa criar um hábito de leitura ou criar o gosto pela leitura. Na maioria das vezes que eu recomendo livros para esse quadro, eu levo em conta o tamanho do livro, porque se a pessoa não está acostumada a ler, é difícil que ela vá pegar de cara um livro muito grande. Dessa vez o livro é um pouquinho mais grosso. Ele tem aí suas 360 ou 370 páginas, porém, ele é um livro muito tranquilo de ler e ele tem no meio das suas páginas várias ilustrações que ocupam a página inteira. Inclusive tem algumas brincadeiras gráficas dentro do livro, então de vez em quando muda um pouco esse formato super convencional. Olha só, páginas em branco, fotografias. Então não se assustem com o número de páginas, é um livro fácil de se ler, foi muito rápido para mim, porque a história foi muito cativante e muito interessante. Esse livro fala de uma família que mora em Nova York, e essa família é formada por uma mãe, por uma avó, que é a sogra da mãe, e pelo filho, chamado Oscar. Nessa família, o avô abandonou a avó quando ela ainda estava grávida do pai do Oscar, e o pai da família morreu em condições muito trágicas, muito traumáticas. E aqui eu preciso falar porque eu acho que é um dos apelos do livro. O pai morre nos ataques terroristas do 11 de setembro em Nova York, os ataques às Torres Gêmeas. E mostra um pouco como é que essa família está lidando com uma perda tão repentina e tão traumática. E como que eles estão continuando a vida. Como é possível continuar a vida depois de um acidente tão horrível desses. Ou de um incidente tão horrível desses. Apesar dessa temática muito pesada, o livro tem um tom leve, um tom bem-humorado e um tom muito, muito sensível. Então teve hora aqui que eu chorei como um bebê, porque é uma história muito tocante. E a maneira como o Jonathan Safran Foer trabalha isso no texto é super interessante. Eu vou explicar o porquê. A narrativa está dividida em 3 frentes, em 3 narradores. Em alguns capítulos, quem narra é o Oscar, esse menininho, que é o filho do homem que morreu no ataque às Torres Gêmeas. E provavelmente foram meus capítulos favoritos, porque o Oscar, ele tem 9 anos. É uma criança extremamente inteligente, assim, é fascinante ouvir o Oscar falando, ou ler o que o Oscar está escrevendo. Ele é muito esperto, ele é muito curioso até demais. E você percebe que ele está tentando processar isso dentro dele, processar essa informação de que o pai morreu, de que o pai simplesmente sumiu, porque o corpo dele não foi encontrado. E ele e o pai faziam alguns jogos de adivinhação e tal. O Oscar encontra uma chave entre as coisas do pai e ele leva isso como um enigma que o pai teria deixado para ele. Então, o Oscar vai sair pelas ruas de Nova York, pela cidade inteira, procurando o que essa chave abre. E dessa maneira procurando alguma informação sobre o pai. A segunda narradora, ou a segunda frente da história, é contada pela avó do Oscar, como se ela estivesse escrevendo uma carta para o seu neto. Nessa carta ela explica a sua vida, a sua adolescência, como ela foi parar em Nova York, porque a avó do Oscar é imigrante. Na verdade, ela é uma refugiada de guerra. Então a história vai trazer também um pouco desses horrores da Segunda Guerra, mas de uma maneira super cotidiana, como é que a guerra afetou a vida das pessoas diretamente, não os aspectos militares exatamente. E a terceira frente de narração, o terceiro narrador, é o avô do Oscar, que abandonou a família há muito tempo. Ele também sofreu com a guerra na Europa, aliás foi lá que ele conheceu a avó do Oscar, embora as circunstâncias em que eles vão ficar juntos e tal sejam diferentes, mas aí vocês só vão saber lendo. E o avô é como se ele estivesse escrevendo várias cartas para o seu filho, que é o pai do Oscar, explicando por que é que ele abandonou a mulher e o filho dele.
O legal é que o autor consegue fazer com que esses três narradores tenham estilos muito diferentes, então não dá para confundir quem está falando. Embora isso já fique claro desde o começo do capítulo, você sabe quem está falando. Então eu achei um livro de uma sensibilidade muito grande, ainda assim é um livro dinâmico, é um livro tranquilo de ler e é um livro que mexe muito com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e nos gera algumas reflexões muito legais, como essa questão da dor, né? Como é que a gente lida com a perda de uma pessoa tão importante, ainda mais sendo uma perda tão repentina dessa maneira? Como é que essa família está vivendo depois disso? E é uma coisa pela qual, inevitavelmente, todo mundo passa na vida, sabe? Então você acaba se identificando. Eu, particularmente, me apaixonei pelo Oscar. Ele é uma criança encantadora. E foi um livro que me tocou muito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha se você curtiu, se inscreva aqui no canal. E deixe no comentário se você já leu esse livro. Eu quero muito ler mais coisas do autor, porque eu achei um livro sensacional. E eu espero que quem não leu, leia e depois venha me contar o que achou. Um beijo, tchau!